Paz, pessoas, bom dia. Como vocês estão? Espero que bem. A santa paz do nosso Senhor Jesus. Hoje estamos no dia de número 94, iniciando o livro novo. Hoje, livro de Ruth. Se você achou que ontem ficou extenso, saiba que hoje vai ficar também. Hoje o vídeo também vai ser grande, porque nós temos aí 4 capítulos de Ruth para a gente finalizar. O livro de Ruth em si, ele já é pequeno, mas vamos finalizar ele em um dia. Depois a gente ainda dá continuidade com o Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Tem dias que vão ser mais extensa a leitura, né? E tem dias que vão ser menores, mas hoje é um desses dias, uns dias extensos. Então vamos de Ruth, capítulo do 1 ao 4. Só antes da gente iniciar, né, vamos lembrar você que o livro de Ruth, ele acontece aí no período de Juízes, e você, diferentemente do livro de Juízes, em que aconteceram ali várias histórias com guerras, com conspiração, com vilões, enfim, né, N coisas que provavelmente passariam aí na TV, o livro de Ruth você não vai ver isso, é uma história simples, né? Mostra aí uma família de israelitas aí, que optou por casar com uma mulher aí não judia, né? E vai aí morar com Ruth, né? Mulher moabita. Ruth era moabita. Ela se casa aí com o seu esposo e vem a se tornar viúva muito cedo. 10 anos após o casamento, ela se torna viúva. E aí ela poderia abandonar sua família, porque é uma família de viúvas. Noemi, a matriarca, tem aí também o marido perdido e mais um filho. Então ela e 2 noras, pela lei, poderiam seguir suas vidas. Mas você vai ver aí Ruth, mesmo sendo estrangeira, retornar para a pátria aí de Noemi, e ela mais tarde poder se casar de novo, poder aí construir uma vida, ver aí como que, mesmo em tempos aí de caos, que foi o período em que o livro de Ruth aconteceu, que era no tempo de Juízes, algumas pessoas ainda mantinham a fidelidade com Deus. A gente tinha ali adoradores de Baal, adoradores de Astarote, mas algumas pessoas ainda assim mantinham a sua lealdade e fidelidade com Deus, né? Independente do holofote que elas tinham sobre elas, né? Independente de serem pessoas famosas ou não, reis ou não, não eram, não é o caso de Noemi e Ruth, elas permaneciam fiéis a Deus, né? Isso que é importante, como que Deus se lembra também daqueles, independente da instrução ou condição social. Deus sempre vai lembrar dos seus. Amém? Então, um resumo básico, né, do livro todo de Ruth, mas vamos seguir com a leitura e um compreendimento melhor das passagens. Vamos orar? Deus, eu quero entregar esse momento nas tuas mãos, que as tuas palavras, Deus, possam trazer entendimento, discernimento do teu evangelho, e que nessa manhã, mais uma vez, Senhor, se mostre para nós para o que podemos aplicar no tempo atual essa leitura, Pai. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Ruth, capítulo de número 1. Vamos à introdução, né? O contexto histórico da época e a vida aqui de Aimeleque e a sua família aí em Moabe. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá
saiu a habitar na terra dos filhos de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Aimeleque, e sua mulher, Noemi, e seus filhos se chamavam Malom e Quilion. Efrates de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Então, eis que, você vai ver como eu falei no início, né? Se passa no período de Juízes, este homem Aimeleque e sua esposa Noemi, depois de um período de fome, partem aí para uma terra desconhecida. Eles que eram ali da tribo de Judá e moravam em Belém, eles seguem aí para Moabe. E vai dizer no verso 3 que morre Aimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. Ficaram ali quase 10 anos na terra de Moabe. Já Noemi, viúva, Orfa e Ruth, casada com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então, eis que vem a morrer também os seus filhos, e aí elas não tinham como se manter, né? Como seria o sustento, como seria a vida dessas mulheres. Elas ficaram desamparadas. Não tinham um homem ali para auxiliá-las. De acordo com os costumes da época, né? Era necessário uma figura masculina para auxiliar as mulheres ali na casa. Mas nem por isso elas temeram, não. Elas estavam à frente do tempo delas. O verso 6, ele vai falar assim: Orfa e Ruth, então, decidem voltar com Noemi. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas, caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai em uma casa de sua mãe, e o Senhor o convosco de benevolência para vós, como vós usaste com os que morreram, e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Beijou-as, elas, porém, choravam em voz alta, e lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-eis, até que viessem a ser grandes. Abastar-vos-eis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga, e tem o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, chorando em voz alta, Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém, Ruth se apegou a ela. Então, você vai ver aí que no caminho aí para Judá, né, para retornar ali a Belém, Noemi vai liberar, porque pela lei elas estariam liberadas para retornar às suas terras. Então, ela tira da obrigação delas de permanecerem ali com a sogra.
até porque, pelo costume, se elas tivessem parentes vivos, eles deveriam casar-se com Noemi e dar continuidade, né? Mas eu creio que não. Na verdade, a gente vai ver que sim. Ela vai lembrar de alguém mais à frente. Mas ela primeiro tem que retornar à sua pátria, à sua terra. E, mais uma vez, ela lembra que elas não tinham obrigação com ela e libera essas. Então, devia ser uma sogra muito bacana. Libera aí essas meninas. E Orfa, então, decide que vai retornar aí para a sua terra e despede aí. Porém, Ruth, muito ligada a essa sogra, ela decide que vai ficar lá, acompanhando Noemi. E eis que chega Noemi e Ruth em Belém. Vai dizer: disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, porque elas eram moabitas, né? Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixe, me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe prouver. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E aí Noemi, vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida, era isso que ela queria, a acompanhá-la, deixou de insistir que ela abandonasse e seguiram então ambas. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Retornou? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chameis-me Mara, chame-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Então, eis que chegadas ali, ela é reconhecida pela população local, pelas mulheres, e Noemi, ela se lamenta ali a ponto de pedir para trocar o nome. 21. Ditosa, eu parti, porém, o Senhor me fez voltar, pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, o Todo-Poderoso me tem afligido. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita. Chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Então, a chegada delas coincidiu com a colheita da cevada. E eis que a gente vai ver aí no capítulo 2 o cuidado e a providência de Deus com a vida das duas. Vamos lá. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens de família, da família de Aimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha, porque era comum da época que se deixasse aí para o órfão, para a viúva, um pouco da colheita, sempre algo cair para trás para que eles pudessem ali se alimentar. Ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, a qual era da família de Aimeleque. Então, Ruth, ela entra ali nas terras pertencentes à sua própria família, sem ter esse conhecimento, né? Então, como eu falei, providência totalmente divina aí. E aí,
como eu falei, ela não estava roubando, tá? Não estava roubando. Lá no livro de Deuteronômios, capítulo 24, de 19 ao 21, você vai ver a lei de Moisés aí, exigindo os agricultores a deixarem espigas para os pobres. Então tem a referência também, se você quiser conferir. Verso 4, você vai ver a generosidade agora de Boaz. Quem é esse homem? Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Paz, Deus te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo, carregador dos segadores: De quem é essa moça? Então, ela pertence a que família? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi, da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora. Está aqui menos um pouco que esteve na choça. Choça era um estilo de cabana ali recoberto por folhas, aonde ele havia encontrado inicialmente com ela, né? E estavam ali a colher. E aí, essa altura aí mais à frente, o seu senhor Boaz veio interrogar aí ao seu trabalhador, né? E aí ele vai explicar que ela estava desde cedo ali colhendo as espigas que caíam no chão. Então disse Boaz a Rute: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quem estiver sede, quando estiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para com um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribuía o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel. Sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui, come do pão, molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores. Ele lhe deu grãos tostados de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos teus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que apanhe, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhava e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra o que havia apanhado. Porém, o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então você vai ver aí que Boaz, ele vai demonstrar um interesse aí, né? Primeiro ele vai cumprimentar os trabalhadores, vai saudar, vai abençoar, depois ele vai mostrar interesse em proteger aí Ruth e o local onde
ela estava ali, né? Na verdade, protegendo de certa forma mais o seu campo, né? Não sabia quem era, uma mulher estrangeira, mas era um homem de bom coração que garantiu que uma mulher estrangeira pudesse ali colher e ainda pediu para que eles deixassem um pouco a mais cair no chão para que ela pudesse recolher. E ela passou o dia todo junto com os trabalhadores, ele ainda oferece para ela uma refeição, água, o que for necessário para essa mulher. E ela ainda, a palavra vai dizer que ela colheu uma efa. É uma efa? Isso, uma efa de cevada. Uma efa, gente, corresponde a 22 quilos. Foi muito que Ruth colheu naquele dia de trabalho. Vai dizer que ela se fartou e ela ainda deu para sua sogra, ainda sobrou. Realmente foi uma grande colheita ali para uma pessoa só. E aí a palavra vai continuar no verso 18. A gente leu 18, né? Verso 19. Então ele disse à sogra: onde colheste hoje? Onde você foi, minha filha? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita. Também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi a sua nora, a Ruth: bom será, minha filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim mostrou ela a companhia das servas de Boaz para colher até da cevada e do trigo se acabou, e ficou com sua sogra. Então, eis que Ruth aí acompanhou as servas até que pôde colher também do trigo e da cevada, e dos espigas, né, de milho também fala no começo, até que a colheita acabou. E aí ela veio se recolher com sua nora. Então, realmente, um homem de valor, um homem generoso, Boaz, e elas já veem aí que elas são beneficiadas por Boaz e beneficiadas por Deus, né? Elas já se colocam com uma prudência divina e Deus realmente olhou por nós. E aí agora caminhamos para o capítulo de número 3. Eis que Ruth aí já conhecia Boaz. Ele já tinha os olhos aí em favor dela. Mas Noemi descobre, né, informa a Ruth que Noemi e Boaz eram parentes. Então, vamos ver o que vai acontecer. Disse-lhe Noemi a sua nora: filha, não hei de eu buscar-te um lar, para que sejas feliz? Ora, pois não é Boaz da companhia de cujas servas estivestes um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém, não te deis a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás
e lhe descobrirás os pés, e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Rute: tudo quanto me disseres, farei. Então, eis aí que Noemi decide que vai buscar um marido para Rute. E aí ela vai lembrar Rute que Boaz é um parente, é um pretendente em potencial, né? Como eu falei, um redentor. Ela vai orientar Rute para ela ficar ali na beirada, ali onde Boaz está trabalhando, e esperar até que ele durma, para que ela venha se deitar ali próximo dos seus pés. Um pouco estranho, né? Mas ela segue a orientação ela diz que vai seguir a orientação da sogra na íntegra. O que ela falar, a gente vai fazer. Verso 6. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido, bebido, e estando já de coração tanto alegre, bebeu os goró, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela, de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Deitou com a cabeça nos pés, calma, só que a imaginação está indo muito longe. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, és muito verdade que sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem esta que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor, deita-te aqui até amanhã. Então, conforme o costume, né? Rute segue as instruções ali da sua sogra, deita aos pés do Boaz, né? E pede para que ele seja aí a pessoa que vai auxiliar a família, porque ele era o parente mais próximo. Boaz concorda plenamente em ajudar ela, porém ele informa que ela tem um outro parente mais próximo, além de Boaz, que teria o direito primeiro de tomar ela para si por esposa e que ele iria conversar com ela. E conforme fosse, se ele não demonstrasse interesse primeiro, ele ficaria com ela. Até onde eu fui? Até o 13. E ele ainda fala: você não quer procurar um homem mais jovem, minha filha? Né? Que homem mais jovem? Acabei de falar, já expliquei, né? Não, é só até aí. Vamos agora sim. 14. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Minha filha, você deitou aí com interesse, mas aqui não vai sair nada não. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou. Ele o encheu de 6 medidas de cevada, lhe o pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passaras as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe dissera,
e disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele me deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não resolver este caso ainda hoje. Então Boaz aí dá a ela 6 medidas de cevada. 6 medidas de cevada equivalem a aproximadamente 40 quilos. Então, eis aí que Boaz entrega 40 quilos aí para Ruth, para que ela possa seguir. Onde está o texto? Sumiu. Aqui. E ela, quando chega em casa, conta tudo para sua sogra. E a sogra, satisfeita com tudo que tinha acontecido, ela fala que Boaz, ele vai resolver isso, pode ter certeza. Hoje ainda ele vai resolver, ele é um homem bom. E eis que seguimos para o capítulo de número 4. Até que foi rápido. Boaz, um vislumbre aí do plano de salvação de Deus para as duas, né? A gente vai ver aí a negociação legal de Boaz aí a respeito de Ruth. Boaz subiu à porta da cidade, assentou-se ali, e eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: ô fulano, chega-te para aqui, assenta-te. Ele se virou e assentou-se. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes, que estão sentados aqui, e na do meu povo, que queres resgatá-la. Resgata, senão declara-mo como eu o saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Interessado na terra, né? Ele se decidiu resgatar. Ele, como parente mais próximo ali, Boaz ainda convoca os anciãos como testemunha do que ele estava fazendo, até porque se tratava de 2 mulheres. Ele tinha que explicar a situação da terra, né? O direito de herdar a terra. Porém, tinha uma condição, né? Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar-me o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redique tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume de Israel, quando a resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra-te a tu, e tirou o calçado. Então, o negócio fechado. Ele, vendo que ia ter que casar ali, ia levar a sogra ainda de brinde, ele recusa o resgate. E ele fala: olha, eu não quero Ruth, não quero me casar não, e nem quero sogra agora não. O negócio tá com você, fica para você. E aí qual que foi a conclusão da transação, né? Verso 9. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunha de que comprarei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque e a Quilion
e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome desta sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos, e da porta da tua cidade, disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como Raquel e como Lia, que ambas edificaram a casa de Israel, e tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, a fazer-te nome efamado em Belém. Seja tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der dessa jovem. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebeste, e teve um filho. Olha que legal, né? Boaz então finalizou ali a transação, tirando o calçado, confirmando. Ela então vai ser minha esposa. Fala ali aos anciãos, os anciãos abençoam. E Boaz e Ruth ali são abençoados em seguida com um filho. Que bênção, né? Realmente a bênção de Deus estava sobre Noemi. Vai dizer no verso 14. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice, pois tua nora te ama e deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e pôs no regaço, e entrou na cidade, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo a Noemi: nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi, descendente aí de Ruth, Obed. Que bacana, né? Então, eis que essa sogra ainda pôde pegar o neto nos braços, né? Passear com esse neto e ainda pertencer aí à genealogia de Jesus. Teve aí Obed, pai de Jessé, que foi pai de Davi. E aqui a gente vai ter o comecinho da genealogia, né? São essas, pois, a geração de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Eis aí que Ruth pertenceu à genealogia de Jesus, mesmo sendo uma mulher moabita. Pôde aí participar da herança aí de Cristo. E aí finalizamos Ruth, seguimos hoje com Lucas 8. Nesse capítulo de número 8, a gente vai viver os segredos da plenitude para viver em Deus. 5 segredos. Hoje a gente só vai até o versículo 25, mas a gente vai acompanhar aí inicialmente a parábola do semeador. Bora lá, né? Aconteceu que depois disto, que andava Jesus nos pés da cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual ela havia sido curada de 7 demônios. Joana, também mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e outras mulheres, as quais prestava assistência com seus bens. Afluindo uma grande multidão, onde eu parei?
uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Então, eis que, só voltando, o ministério de Jesus aí tinha muitas mulheres, que as mulheres auxiliavam ali Jesus, diferentemente dos escribas, dos fariseus, dos sacerdotes ali, que eram sempre compostos por somente homens. O ministério de Jesus tinha muitas mulheres, e muitas mulheres que sustentavam ali o seu ministério. E aí agora sim, a parábola do semeador, né? Ele saiu a semear à beira do caminho, e uma parte caiu, só que ela foi comida pelas aves. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por um. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Que parábola é esta? Que negócio é esse, Jesus? E vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o sentido da parábola. Eis que ele vai explicar a parábola agora para os discípulos, né? A semente é a palavra de Deus, ela que saiu aí a semear, a ir por todo o caminho. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vêm a seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra, para não sucederem, que crendo não sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra e recebem com alegria, estes não têm paz, não têm raiz, perdão. Creem apenas por algum tempo e, na hora da provação, se desviam. A que caiu entre espinhos são as que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E a que caiu na boa terra são os que têm ouvido de bom e reto coração. Retém a palavra, e estes frutificam com perseverança. Então, Lucas é diferente dos demais. Ele já pega a parábola, né, e explica. Ele mostra a interpretação. Sendo médico, né, ele gosta de fazer tudo nos mínimos detalhes. E aí a gente vai falar agora no 18 que a luz não pode ser escondida. Vai dizer, ó, ninguém depois de acender uma candeeira a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador a fim de que os que entram vejam a luz. Não há oculto que não haja de manifestar-te, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. É necessário falar da palavra de Deus para as outras pessoas, não oculte-a. Porque se você se ocultá-la, se você esconder dela das demais, fala que ele vai retirar o que nos pertence. Até o que você não tinha será tirado. Então, nós, como pequenos cristos, temos a obrigação de espalhar essa luz, espalhar essa palavra, espalhar essa verdade.
Jesus aí e sua família aí no 19, a gente vai ver, ó. Vieram ter ele com sua mãe, seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da ocorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, a família estava ali, família carnal, os de sangue, para ver a Jesus, mas ele pregava muitos. E ele fala que a família são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mais do que só os de sangue. A família são agora todos que estão ali ao redor dele. E o 22 ele vai acalmar aí a tempestade. Olha, a gente vai ver que aconteceu que num daqueles dias entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento do lago, correndo eles o perigo de sobrar, a ponto daquela tempestade ali virar, sossobrar é deixar o barco em perigo a ponto dele ir a pique, a ponto dele naufragar. Eles temiam a tempestade a ponto deles naufragarem. E aí o verso 24 vai dizer que eles chegaram, onde eu estava aqui? Chegando-se a ele, a quem é Jesus, despertaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuindo de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar, as ondas repreende e lhe obedecem? Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? Música de Cassiane. Então eles estavam ali admirados e ao mesmo tempo atônitos. Acabamos de presenciar um milagre. Meu Deus, e quem é esse? Estando com ele, acompanhando ele, vendo ele fazer, ainda se questionavam: quem é esse homem? É uma expressão assim que a gente usa: meu Deus. Ele é poderoso, realmente ele é poderoso. Eis aí que nós vimos ele pregar e mais, vimos ele ministrar palavras maravilhosas e nos ensinar com poucas referências, né? A gente tem o Sermão das Bem-aventuranças, que é mais comprido, que você vê Jesus falando muito, mas aqui em poucas palavras ele traz um ensinamento gigante, né, para todos nós. Hoje até o 25, então, o dia de número 94, eis que você viu aí uma nora que acompanhou uma sogra, diferentemente do costume da época, e viu Deus aí, como ela disse: o seu Deus será o meu Deus. Viu Deus amparar as duas, né? E ainda casar-se, ter um filho, né? E mais à frente aí, dar luz aí, na genealogia, né? Não foi ela diretamente, a Davi. Porque o seu filho era Obed, né? O pai de Davi. E vimos aí Jesus com seus discípulos, suas discípulas, né, que pregava e mostrava o seu amor e o quanto ele é poderoso e ainda é para fazer milagres. Você crê nisso? Eu creio que ele ainda está fazendo milagres no meio de nós. Amém? É isso, quero agradecer você que esteve aqui. Achei que fosse ficar grande, não ficou, né? Que bom.
seguimos aí com a nossa leitura até o próximo dia de número 95. Amém? Tchau, tchau.